Fiasco, decepção, qual o nome que você queira dar? Paul Fernandes não faz mais parte do elenco do Fortaleza. O volante que chegou no início do ano cheio de expectativas após uma batalha que o Fortaleza teve contra outros clubes, inclusive o São Paulo pela sua contratação, deixa o tricolor sem deixar saudade e como uma personificação de uma janela terrível de janeiro. Vamos falar um pouquinho de Paul Fernandes, talvez a maior decepção em uma contratação no futebol cearense em muito tempo. Olá, meu nome é Caio Costa, você que já me conhece, muito obrigado por estarem aqui no canal do Caio Costa. Batemos recentemente a marca de 15.200 inscritos. Meu muito obrigado mesmo. Se você não está inscrito, caiu aqui meio de paraquedas, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Hoje, sobre a saída de Paul Fernandes do Fortaleza e tudo que envolve desde a sua chegada até a sua saída em pleno meio de temporada, simbolizando um grande fracasso que foi a sua passagem pelo Fortaleza. Queria muito de coração também que você me siga nas redes sociais, tá bom? Lá no Instagram, @CaioCCosta_. A gente pode trocar muita ideia por lá. Pedir que você deixe o like, deixe o hype aqui nesse vídeo, que é muito, muito importante para o crescimento do canal. Pois bem, né? Paul Fernandes já estava contratado com o Fortaleza desde o final do ano passado, onde o Fortaleza superou algumas concorrências importantes. Uma do próprio Boca, que lá atrás queria a renovação do seu contrato, tanto que teve time oferecendo dinheiro no meio da temporada para tirá-lo lá do Boca Juniors, e o Riquelme, diretor esportivo, não aceitou de jeito nenhum. Ele saiu sem custos para o Fortaleza ao final da temporada passada, e o São Paulo, de Luiz Obedia, queria a contratação do Paul Fernandes. Os predicados eram enormes. Fortaleza foi atrás de um jogador experiente, com muita quilometragem internacional, com espírito de liderança, afinal de contas era o capitão do Boca Juniors, e com a característica de jogo de melhor passe na saída de bola, algo que fazer aquela coisa que o Vojvoda gosta tanto do volante que joga junto com os zagueiros para efetuar a saída. Quem não lembra do Fortaleza de 2023 com o Caio Alexandre nessa função. Logo no primeiro jogo contra o Motoclube, houve aquela catarse do torcedor, né? Ele faz um partidaço, realmente começa muito bem naquela partida, com passes, bola na trave, enfim, mostrando como se ele já tivesse conhecido todo aquele elenco. Eu até entendo que muita gente tenha falado, caramba, mas é um Motoclube, é um time frágil. Mas caramba, também é um cara vindo jogar no futebol brasileiro pela primeira vez, num time completamente novo, e chegar com essa personalidade tinha que ser elogiado. O tempo foi passando, foi se esperando, ele faz um jogo interessante contra o Sport lá em Recife, na Copa do Nordeste, mas veio o primeiro Clássico Rei e o Paul Fernandes foi muito mal. Muito, muito mal naquele jogo. Tem gol do Ceará por cima dele, ele comete a falta que sai o primeiro gol, ele se torna uma figura negativa dentro daquela partida. Ninguém queima um jogador também por conta do primeiro grande jogo ruim. Fortaleza tem uma temporada, ainda está valendo, em que vem Série A do Brasileiro, vinha Copa do Brasil, vinha Copa Libertadores, tinham diversos desafios ao longo desse ano, em que o perfil do Paul Fernandes era o que o clube procurava. Então, vamos lá, período de adaptação. Mas a verdade é que não aconteceu. Não aconteceu. Fez uma outra partida razoável, principalmente fora de casa. É um dos protagonistas negativos do Fortaleza, junto com o seu conterrâneo, o Gaston Ávila, nas finais do Campeonato Cearense, uma expulsão completamente idiota, numa agressão ao Fernando Sobral no primeiro jogo, e depois virou figurinha quando o Vojvoda não tinha mais peças. Era notório que não existia mais clima para a permanência do Paul Fernandes. E esse fracasso da passagem dele exemplifica muita coisa além do Paul Fernandes. Significa como essa janela de janeiro do Fortaleza simplesmente não funcionou. Não deu certo, não deu liga. Ninguém que chegou no início do ano, nenhum jogador do início do ano do Fortaleza entregou minimamente o que se esperava. Você pode puxar a lista. O Gaston Ávila, que eu acabei de citar, um dos protagonistas negativos do lado do Fortaleza na final do Campeonato Cearense, com um pênalti num jogo, uma expulsão no outro. Teve ali algum brilhaleco contra o Juventude jogando de lateral esquerdo, mas no cômputo geral também não fez lá grande coisa. Dylan Borreiro com um contrato gigantesco também é outro que não entregou de jeito nenhum. Diogo Barbosa não rendeu.
Então, o Fortaleza que se notabilizou nos últimos anos em ter umas janelas que recompõem a equipe e vai renovando, não digo nem idade, porque todos esses caras, com exceção do Gaston Ávila, têm uma idade mais alta, mas renovava a equipe e porque chegava gente de qualidade, esse ano não deu certo. Eu estava fazendo um exercício de memória dos 11 titulares do Fortaleza na final daquela Copa Sul-Americana em 23, apenas 2 não estão mais no elenco do Fortaleza. Caio Alexandre e Guilherme. São os 2 que estão fora da lista do Fortaleza atual. E dos 6 que entraram naquele jogo, aquele jogo teve prorrogação, então eram 6 substituições, apenas 3 não fazem mais parte do grupo. Romero, Galhardo, tá me faltando aqui o sexto nome, eu tenho certeza que algum inscrito vai lembrar e completar a informação. O que eu quero dizer com isso? É que nem aquela ideia de que o time vai se renovando dentro das contratações, o Fortaleza não faz grandes rupturas, que talvez seja feita agora nessa janela, você tem uma base do time de 23 jogando agora. Desses 9 titulares que eu falei, que estavam em campo contra a equipe da LDU na final da Copa Sul-Americana, talvez só o Tite hoje de fato seja um reserva mesmo. Todo mundo continua jogando com uma grande frequência. O Tite, o Tinga, perdão, o Brites, o Bruno Pacheco. Tá todo mundo jogando ainda. O Zé Wellison, o Voivoda fez questão de segurar. E aí entra de como essa janela agora, não estou falando nem dessa pequenininha do Mundial de Clubes, eu estou falando da grande, aquela que vai ser a janela internacional de transferências, vai ser necessário para o Fortaleza não só melhorar a nível técnico, mas reoxigenar um elenco que ganhou muita coisa importante, mas que está vindo com essa pancada muito forte de um momento muito ruim. E talvez a saída do Paul Fernandes não que seja a solução dos problemas do Fortaleza, mas ela mostre e internamente seja trabalhado como não deu certo, tudo que a gente pensou em janeiro no sentido de contratações não funcionou, precisamos mudar um pouco a forma de captar reforço. Já veio o Matheus Pereira, tá vindo o Diego Valdez, jogador do América do México, jogadores com experiência internacional, jogadores de funções que o Fortaleza talvez de fase estejam precisando, porque o que foi feito em janeiro simplesmente não deu certo e qualquer coisa agora de tentar é remediar. Não dá para remediar, tem que romper mesmo e pensar num novo momento, um novo ciclo de jogadores. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui, meu muito obrigado mesmo. Queria que você de coração deixasse o like e principalmente respondesse essa pergunta. Paul Fernandes foi a maior decepção do futebol cearense nos últimos anos? Quero ver seu comentário, quero trocar essa ideia com você. Deixa o like, deixa o hype, compartilha. Fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui no canal do Caio Costa.